Boa noite a todos e todas. Meu nome é Cláudia Areias, eu sou diretora secretária-geral adjunta da Subseção Santana e hoje eu aqui estou para abrir esse evento, representando a nossa querida diretoria. Deixo aqui o abraço, os cumprimentos do nosso presidente, Dr. Peter Aparecido de Souza, do nosso vice-presidente, Dr. Oswaldo Correia Vieira, da nossa secretária-geral, doutora Riva Vaz de Oliveira, e do nosso querido tesoureiro, doutor Olício Sabino Mateus. É uma honra hoje abrir mais um evento da Comissão de Direito Imobiliário, a qual eu parabenizo pelo evento e por todo o trabalho realizado na pessoa da doutora Suzy Paula, que faz um trabalho brilhante à frente da comissão, sempre trazendo temas atuais, práticos, que são de interesse de toda a advocacia. Temos a honra aqui de ter também um colega renomado, o Dr. André Zalkmi, que vai abrilhantar aqui a nossa noite. E sem mais delongas, para que a gente possa entrar direto ao nosso tema da noite, eu passo a palavra para a doutora Suzy. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui na nossa palestra mensal pela Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB Santana. Quero agradecer ao Dr. Peter, Dr. Vieira, doutora Cláudia, doutora Riva, doutor Mateus, toda a diretoria, que sempre me proporciona e me ajuda e me dá a possibilidade de trazer eventos, fazer as nossas reuniões mensais também, e já deixo aqui o convite para todos os colegas e advogados ou aqueles que ainda estão nos bancos da graduação que queiram participar da nossa comissão, é só entrar em contato, que são todos muito bem-vindos. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco o Dr. André Zalkmi, que é meu amigo, mas é um brilhante advogado, atua na área de leilão de imóveis e vai trazer aí para a gente uma visão da Lei de Distrato de 2018, linkada com a incorporação imobiliária, que é um tema extremamente importante para aqueles que atuam na área imobiliária, e eu poderia dizer que talvez um pouco desprezada, né? Então, hoje o doutor André vai trazer uma ideia inicial desse tema, as considerações mais importantes, inclusive já dando uma dica como mais um ramo de atuação, mais um nicho de mercado para os nossos advogados, que essa tem sido a minha bandeira à frente da comissão, tanto para os novos advogados ou para aqueles nossos colegas que estão migrando de outra área para a imobiliária. Enfim, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui do Dr. André. É o Dr. André Zalkmi, ele é advogado especialista em leilão de imóveis, pós-graduado em processo civil pela PUC São Paulo, mestrando em Direito Civil Comparado também pela PUC, professor em cursos de pós-graduação de Direito Imobiliário e palestrante. Doutor André, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco e eu tenho certeza que vai ser uma aula. Então, a palavra está contigo, vamos lá. Eu, antes de iniciar a apresentação, queria agradecer a doutora Suzy, queria agradecer a direção e a presidência dessa subseção de Santana, que é muito importante, muito tradicional aqui na advocacia paulista como um todo, muito representativa, um espaço importante para o compartilhamento de conhecimentos. Então, eu queria agradecer muito o espaço, porque por ser um tema tão importante e por eu gostar também de conversar, de discutir, de desafiar e abrir portas, né? Porque a ideia aqui é abrir portas, é convidar todos os advogados aqui, os operadores do direito a conhecer um pouco mais desse ramo e se aventurarem também na incorporação imobiliária. Então, isso é uma ótima oportunidade, me dá muita alegria de poder estar aqui com vocês. E eu aproveito antecipadamente para pedir desculpa para vocês se algum tema eu não falar o suficiente, se alguma coisa eu falar rápido, se alguma coisa eu não me aprofundar o suficiente, né? Hoje a minha ideia é justamente mostrar um horizonte para todos vocês, mas ao final a gente vai ter
Vou deixar aberto aqui um convite para quem quiser me procurar, qualquer coisa, qualquer dúvida que eu não conseguir, de repente, esclarecer, a gente pode ter o meu contato também para ajudar depois, tá bom? Então, obrigado a todos. Eu vou começar aqui compartilhando um material que eu preparei para o dia de hoje e a gente vai começar também já a falar sobre o tema. Então, a lei do distrato e o leilão da incorporação imobiliária. É muito interessante, tá? Esse tema, por quê? Eu não sei, todo mundo que leu, abre um jornal hoje, abre um portal, jornal acho que já é demodê, né? Abre um portal de notícias na internet, entra no seu Google hoje, o que todo mundo comenta? Comenta sobre a questão do mercado imobiliário, né? Recentemente a gente teve uma baixa de juros histórica incrível, que impulsionou o mercado imobiliário, que trouxe uma estabilidade para o mercado imobiliário, e agora, nesse contexto, a gente tem depois de continua com uma demanda muito grande de pessoas buscando a casa própria, né? Ainda é a nossa cultura, em que pese haver algumas apostas em sentido contrário, ainda é da cultura do brasileiro a casa própria, a vontade de adquirir uma casa própria, e a gente tem um déficit habitacional muito grande. Então, a incorporação imobiliária, ela vem como uma solução para esse cenário, como uma oportunidade. E uma oportunidade para todos, uma oportunidade para quem quer empreender, construir, uma oportunidade para quem quer investir, uma oportunidade para quem quer adquirir a casa própria. Porque a gente está falando aqui de adquirir a famosa comprar a casa na planta, né? Essa é a situação. Então, vamos ver o que esse cenário da incorporação representa para todo mundo, os desafios da incorporação, e aí, como nós estamos aqui entre operadores de direito, a gente vai ver onde dá problema na incorporação imobiliária. Porque a grande verdade é que a maior parte das incorporações imobiliárias, eu não estaria falando nada aqui, a figura de uma pessoa para apontar questões jurídicas e dificuldades e desafios não seria tão importante se tudo ocorresse bem, né? Mas a verdade é que a gente tem problemas e dentro desse cenário de problemas de todo tipo, a gente vai falar um pouco do distrato, né, da famosa lei do distrato e da questão do leilão na incorporação imobiliária, que são situações recorrentes e também são questões que podem representar oportunidades e uma questão que tem a ver também com a sustentabilidade do sistema habitacional, tá? Então, para a gente abrir um pouquinho o tema, eu vou falar aqui com vocês, deixa eu só fechar aqui a tela um pouquinho, isso. Então, como eu estava conversando com vocês, a questão da incorporação imobiliária, tá? Ela é decorrente de um processo de urbanização. Se a gente for pensar, tá? E eu vou mostrar mais para frente gráficos aqui com relação à evolução da urbanização no Brasil. O nosso país era extremamente rural. E esse processo de migração das populações para os grandes centros, ele impôs um desafio histórico, né, que a gente encontra um problema até hoje de como receber essas pessoas nos grandes centros. E a incorporação imobiliária, ela vem como uma solução, né? Até por isso que eu trago aqui uma relação de algumas leis, um histórico de leis, que eu não vou tratar de todas hoje, mas para que vocês entendam que é da vontade do legislador, desde há muito tempo, criar regulamentos, criar leis que incentivem, que possibilitem, que fomentem, acima de tudo, a habitação nos grandes centros, né? E entre erros e acertos, a gente tem um contexto hoje que, graças a Deus, nos parece mais estabilizado, né? E como é que foi isso? Isso foi uma construção histórica, né? E, ao mesmo tempo, pensar que a nossa grande lei de incorporação imobiliária, então, para os colegas aqui que militam na área de condomínio, por exemplo, a incorporação imobiliária,
ela é fundamental. A Lei de 64, sem a Lei 4.591 de 64, acho que não daria para a gente ter um direito condominial estável hoje. Da mesma forma, essa lei do Caio Mário, de 64, ela é basilar e importante para nós em relação a fomento da habitação. A gente não teria hoje esse cenário com essas grandes incorporadoras, com esse desenvolvimento, né? Com esses lançamentos. Você anda na rua, lançamento aqui, lançamento ali, né? Ou casa nova, prédio novo. Senão a gente não teria esse cenário, essa possibilidade, não só em São Paulo, mas em todos os grandes centros do Brasil, se não fossem essas inovações legislativas também. Né? Afinal de contas, a lei, ela também acompanha a evolução da sociedade e ela que possibilita a criação desses institutos, tá? Então, como eu prometi aqui, vamos falar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho esse cenário, por que é tão importante a gente falar em incorporação imobiliária, tá? Gente, até 1940, ó, que eu mostrei a primeira lei sobre incorporação é de 37, até 1940, a gente tinha aproximadamente 30% da população vivendo nos grandes centros, vivendo em regiões urbanas. Olha que interessante, tá? Quando eu falo centros urbanos, eu não digo necessidade, eu digo questões urbanizadas. Até 1940, as pessoas basicamente viviam no campo, né, semeando a terra, trabalhando e vivendo da terra. A partir de então, a gente tem uma evolução, e hoje já está defasado esse quadro aqui. Eu entendo que 90% ou mais que 90% da população hoje mora nos grandes centros. Com a migração populacional para os grandes centros, você gera um novo desafio, que é como receber essas pessoas, onde essas pessoas vão morar. E a incorporação imobiliária, ela vem justamente, tá, para permitir a criação de prédios, de edifícios, para acomodar essas pessoas, para regulamentar isso. E o sistema da habitação, ele é muito importante nesse contexto, porque é ele que vai viabilizar esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, estamos falando de uma lei importantíssima, tá? E quem participa aqui dessa relação? Participa, primeiro, as pessoas que querem comprar uma casa própria, né, que precisam de uma habitação, né? A gente ainda tem índices de déficit habitacional absurdos no Brasil. A gente tem as incorporadoras, e aí você tem todo tipo de incorporadora, que são quem vão construir esses edifícios. E a gente vai falar hoje de incorporação imobiliária, especialmente aqui focado na Lei de 64, e, portanto, vamos falar de condomínio sempre que eu falar de incorporação, vamos pensar em condomínio horizontal e condomínio vertical, tá? É o foco aqui da discussão de hoje, tá? Vamos lá. Então, sobre a grande questão que eu conversei com vocês agora há pouco. Por que a incorporação imobiliária, né, com essa importância toda, com esse cenário todo que eu desenhei para vocês, lembrando, quando eu falo em incorporação, você junto com uma empresa, com uma incorporadora, você tem toda aquela gama de serviços que vai acompanhar isso. Tá? Então, é importante, não só por causa da incorporadora, é importante porque tem um corretor de imóveis que vai trabalhar junto, é importante porque tem a pessoa que faz a mídia, que divulga, é importante porque tem a construção civil é um dos mercados que mais emprega, ela é importantíssima para a economia, né? Então, a gente está falando aqui de questões estratégicas para o país, também em relação ao desenvolvimento, né, do país, e ao crescimento, e ao emprego, e à economia.
E por que a gente precisa pensar na viabilidade da incorporação? Porque se a gente tiver uma atividade econômica que não tem atratividade, a gente não vai ter estímulo à habitação e a gente não vai ter novas incorporações. Então, quando a gente fala de sistema da habitação, a gente tem que pensar num sistema sustentável. O que é um sistema sustentável? É um sistema que estimule os empreendedores a criarem novos prédios, novos espaços a construírem. Esse é um lado. O outro, que estimule as pessoas a adquirirem unidades, que possibilitem o ingresso das pessoas que não têm habitação ou que por algum motivo querem adquirir um outro bem, a ingressar nesse meio também. Então a gente tem que buscar um equilíbrio para a gente ter a solução perfeita. Tem muita gente que gosta de falar, né, misturar com a economia, falar da teoria dos jogos, e falar que o objetivo é que a gente tenha uma solução em que a gente vai ter um resultado perfeito, um resultado mais equilibrado para todos aqueles que participam da relação. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? A gente vê essas grandes incorporadoras fazendo IPO de bilhões de reais, grandes empreendimentos, grandes negócios. Sim, qual que é o objetivo? Chegar mais oportunidade e bons negócios também para aqueles que querem adquirir o seu bem, né? Então, uma das características da incorporação, e que isso foi colocado, e que isso era historicamente na lei de 64, já vou dizer por quê, é a questão da irretratabilidade das propostas. Porque aquele que compra um imóvel na planta defendia-se que ele não poderia desistir do negócio, né? E aí eu tenho alguns especialistas em incorporação que defendem isso muito bem, né? Eu tive a honra de debater o tema com o professor Everaldo Augusto Kambler, que fala, que domina o tema muito bem, e que, tanto com base no Código Civil, né, com base em legislação estrangeira, ele sempre explicou e falou, olha, o contrato não precisa, ele pode ser retratável. E por que ele pode ser retratável? Porque tem a ver com a garantia financeira, com a estabilidade. A incorporadora precisa ter uma previsão do fluxo de caixa para que ele toque a obra. Conforme ele vai, após o habite-se, quando ele começa a vender as unidades futuras, né? Após, perdão, a aprovação do projeto de incorporação, não habite-se, muito antes, quando ele começa a vender as unidades futuras, ele tem, então, a oportunidade de se capitalizar e ele vai tocar a obra, muitas vezes, com aquele fluxo de caixa. Então, quando a gente tem algum adquirente que fica inadimplente, isso pode afetar o ritmo da obra e pode afetar toda a coletividade de adquirentes de unidades futuras. E por isso que a lei era muito restrita. Agora, vocês querem que eu conte um segredo para vocês? Vocês sabem que quem começou a possibilitar o famoso distrato, né? Vamos usar aqui o termo coloquial para a gente facilitar, né? Distrato, a desistência da incorporação da unidade futura, foram as próprias incorporadoras. Isso não se fala muito hoje, né? Historicamente, foram elas. Por quê? A incorporadora fazia o empreendimento e aí, muitas vezes, o imóvel valorizava durante o empreendimento. Então, se alguém queria desistir, a melhor coisa do mundo para ele era devolver o dinheiro e vender, colocar de novo para vender por um preço mais caro. Ele ganhava dinheiro com isso. Só que, quando a gente teve a crise imobiliária lá de 2009, por aí, recentemente, eles acabaram, o tiro saiu pela culatra. E aí, com a falta de dinheiro no mercado, as pessoas queriam, houve uma desvalorização dos imóveis,
As pessoas queriam destratar, às vezes até para comprar outro, porque aquele imóvel que ele tinha comprado anteriormente, o preço dele era muito menor. Então, aquele que era investidor, que queria lucrar com o negócio, porque tem muita gente que compra uma unidade futura pensando em revender mais para frente, para ganhar dinheiro. E isso, muitas vezes, é um bom negócio, né? Então, quando acontecia isso, aí o jogo virou para as incorporadoras. E aí a gente passou até aquela discussão que a gente tem hoje em dia com relação à questão do distrato, e que veio até 2018, quando finalmente a gente teve a regulação dessa questão do distrato através de lei, embora já houvessem muitos julgados. E hoje em dia a gente não precisa mais falar em retratabilidade das promessas, a gente pode falar que, embora exista essa questão do fluxo, embora a gente tenha que pensar na questão macro, a gente tem hoje a possibilidade, sim, da pessoa que adquirir uma unidade futura desistir. Mas existem condições para isso, tá? Então, a gente precisa pensar nessa estrutura, na rigidez e na viabilidade da incorporação. Então, se ele não paga, a gente precisa de um mecanismo para substituir esse inadimplente na relação e você voltar a ter uma pessoa que paga mensalmente a unidade futura. Por quê? Para poder custear a obra, para o bem comum de todos, certo? E, hoje em dia, precisa de uma regra para se alguém quiser desistir também, para que ele possa desistir, mas que, ao mesmo tempo, ele não penalize os demais. Porque se todo mundo desistir e receber 100% do valor que já pagou, tá? A incorporação, na verdade, vai faltar dinheiro para terminar a obra. Existem muitas incorporadoras que quebraram por conta desses movimentos, ou de inadimplência exacerbada, ou de resilição exacerbada. Afetou a viabilidade da incorporação e gerou um desequilíbrio no empreendimento. Por quê? Porque os empreendimentos hoje em dia são feitos pelo regime de afetação de patrimônio. Então, eles têm que ser viáveis com base no que foi incorporado, com base no que foi projetado e desde o começo foi direcionado para custear a obra. Inclusive, com parte do pagamento através desses contratos futuros, tá? Olha que interessante aqui. Não vamos confundir, antes de falar da questão, né? Gente, e a gente costuma falar muito sobre essa lei do distrato, e eu estou me permitindo usar aqui a linguagem coloquial e falar de extrato mesmo, para ser acessível para todos, mas se a gente for assistir outros colegas e doutrinadores, a gente vai ver muita gente explicando a diferença, que a lei de distrato, na verdade, a nomenclatura não estaria correta, que a gente poderia falar de resilição, né? E a gente tem resilição, rescisão, resolução de contrato, que seriam formas de extinção do contrato. Eu hoje, como a minha proposição aqui é abrir as portas aqui, convidar vocês a conhecerem um pouco sobre o mercado de incorporação e sobre esse contexto, tá? Eu não pretendo me ater muito a essas questões técnicas e diferenciações, tá? Eu acho que quem gostar do tema é algo para ler na doutrina, que tem muita matéria, muita coisa falando sobre isso, e que vocês vão certamente aproveitar bastante esse tipo de conteúdo, tá? Então, primeiro, vamos diferenciar. A gente tem, né, o condomínio vertical ou horizontal, agora horizontal ou vertical, que está na fase de incorporação, então foi feito o projeto de incorporação, foi aprovado o projeto de incorporação, e a gente vai iniciar a obra, e aí já estão vindo as unidades futuras. A gente tem duas situações distintas que vêm tratadas na lei, tá? A gente tem a situação que o incorporador, ele deu causa a um eventual pedido de rescisão contratual. Por quê? Porque atrasou a obra, porque
porque está executando de forma distinta do que estava no projeto, porque por qualquer desses motivos. A gente tem uma situação e que vão haver penalidades para o incorporador se ele descumprir as regras do contrato. Tá? E você tem a possibilidade aqui da resilição do distrato, que a gente estava falando, por iniciativa do adquirente. A pessoa que adquiriu o bem não queria mais, não quer mais ficar com essa unidade futura. Gente, olha que interessante, eu estou falando de unidade futura. Em via de regra, quando a gente fala em incorporação, a gente está falando de um prédio que está sendo construído, né? Quem aqui, só para vocês pensarem, quem aqui já passou na frente de um lançamento? Vocês veem que tem aquele stand de vendas, você vai lá, você olha atrás, não tem prédio atrás, né? Você vai comprar uma unidade futura, que vai ser construída. E aí, para você é muito importante, porque é um ato de fé, realmente, que você está confiando naquela empresa, naquela incorporadora, que ela vai te entregar o que ela está prometendo, que ela vai construir aquele prédio. E se por algum motivo ele não entregar o que ele tá prometendo, certamente vai ser uma hipótese aqui de rescisão. Tá? Então, a lei também protege o consumidor. Olha que legal para a gente falando de direito imobiliário, tão raro a gente poder falar de direito consumidor. Aqui a gente vai poder falar de direito consumidor junto. Tá? Especialmente quando for uma incorporação, quando tiver uma incorporadora. Tá? Quando tiver uma relação de consumo. Porque a gente também tem outras modalidades de incorporação, como a incorporação por empreitada, que é um pouquinho diferente. Né? Que é aquele grupo, o famoso grupo de amigos que se junta para fazer um condomínio e contratam uma empresa só para executar a obra, ou vão eles mesmos tocando a obra juntos. Também também é incorporação imobiliária, mas não tem relação de consumo, então é bom a gente diferenciar uma situação da outra. Então, como traz aqui o artigo 35, ambas as possibilidades estão previstas. Só que precisam ver as regras no contrato tanto para rescisão por culpa do incorporador, como pela resilição por iniciativa do adquirente, o adquirente desistente. Tá? Mas é importante a gente diferenciar as situações. Tá? Quando a culpa for do incorporador, vão ter penalidades específicas. Né? E, mais uma vez, é importante que seja equânime essa penalidade, essa forma de tratar a questão, dependendo a causa, né, do motivo da rescisão. Por exemplo, a gente tem uma incorporação que tinha um projeto aprovado e por algum motivo a prefeitura voltou atrás, ou veio um decreto de desapropriação, veio alguma coisa inesperada no meio que não necessariamente é culpa do incorporador. Será que é um motivo para rescisão? Provavelmente pode ser motivo para rescisão, mas será que o incorporador merece ser penalizado? Então, são questões que a gente também tem que avaliar como é que funciona nesses casos. Vamos falar agora do distrato, resilição, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a resilição e depois eu vou falar sobre a questão do inadimplemento e o leilão. E aí, no meio do caminho, eu vou falar da diferença dos dois, para a gente poder entender. Então, agora eu vou explicar de forma bem aberta e de uma forma bem superficial, minha promessa aqui não é me aprofundar no tema, me discutir a questão, até mesmo a constitucionalidade de determinados dispositivos da lei e como se aplicam, as discussões que tem no STJ hoje sobre alguns temas, eu não vou me aprofundar nesse grau. A gente está aqui abrindo uma porta para que quem não conhece o tema possa conhecer aqui, possa vislumbrar o que é esse tema e conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, tá? Então, quando a gente fala de resilição contratual, a desistência do adquirente da unidade futura. Olha de novo, unidade futura, gente. Às vezes a unidade está até pronta, tá? Mas na maior parte das vezes a unidade não está pronta e ele quer desistir, né?
né? Por exemplo, separou no meio do caminho, né? Mudou o rumo, resolveu morar em outro lugar, veio a pandemia, desistiu, alguma situação na vida do adquirente da unidade futura, do comprador, do consumidor, gente, consumidor, e ele quer desistir. Mas se ele quer desistir da aquisição da unidade futura, existe uma repercussão em relação a isso, e a gente não pode, para garantir o direito deste adquirente da unidade futura, de repente prejudicar a obra e prejudicar, por consequente, os demais adquirentes de unidades futuras. Então, quando a gente fala, tá, de uma situação que o pedido de desistência partiu, então vamos falar de resilição unilateral vem do adquirente da unidade futura. É isso que a lei de 2018 finalmente regulamentou, tá? Que se ele, por vontade própria, pede ao incorporador para desistir do negócio, o incorporador, ele poderia, né, reter um valor na hora de devolver. Quanto? Ele poderia reter 25% se não houver o regime de patrimônio de afetação e até 50%, tá? Quando do valor pago até aquele momento, quando houver regime de afetação, tá? Mais a comissão de corretagem, que é discutível essa questão da comissão de corretagem, que eu coloquei aí também para os dois. Está em discussão. Eu quase apaguei a comissão de corretagem aí, porque esse é um tema bem controverso, eu ainda não sei qual vai ser o desfecho dessa questão, tá? Então, mais um tema relevante aqui para a gente pensar. Então, voltando, o adquirente da unidade futura chega para o incorporador e fala, eu quero desistir do negócio, eu não tenho mais interesse em adquirir essa unidade futura, tá? Mudei de ideia, por qualquer motivo, tá? Se ele o fizer, então ele tem essas penalidades. Porém, para que tais penalidades possam ser aplicadas, elas têm que estar previstas no contrato. E aí, gente, a gente tem uma situação muito interessante. Porque muitos contratos não previam a possibilidade de extrato, a possibilidade de desistência. E muitos contratos feitos anteriormente a 2018 não têm essas questões, tá? E muitos contratos não foram revistos depois de 2018. Então, essa é uma questão muito importante para nós como operadores aqui. Tem uma oportunidade aqui para atuar junto às incorporadoras num consultivo prévio, trabalhar o contrato. E como esse é um tema muito importante dentro do contrato, inclusive com uma lei, né, própria, existem algumas exigências que vieram aqui em 2018, que é o quadro resumo. O legislador começa a perceber que não adianta a gente pensar que as pessoas vão ler um contrato de 40 folhas. Quem aqui, quando assina contrato com o banco, lê todas as cláusulas? Isso nós, operadores de direito. Até porque são contratos de adesão, muitas vezes. Então, foi criado esse mecanismo que é o quadro resumo, né? Que na primeira página do contrato resume-se o contrato, a condição, o imóvel, a penalidade no caso de distrato, tudo de forma muito clara. Eu mesmo, em outras palestras que estava acostumado a me ouvir, eu viro e mexo, eu falo, olha, acho que devia até ter um vídeo tutorial, né? Se bobear, devia até agora ter um TikTok aí de 1 minuto aí explicando para quem quer comprar um imóvel, né? O que é o quadro resumo? Devia ter um personalizado para cada um, né? Para que as pessoas, porque é importante que cada vez mais as pessoas possam entender. Ou, se não tiver esses recursos gráficos interessantes, que pelo menos todo mundo que está adquirindo imóvel, que
está adquirindo uma unidade futura, ainda mais que é uma coisa que não existe, não tem concreto, às vezes você chega lá, é um terreno, esteja acompanhado do advogado, né? Essas são áreas que a gente vê. Quem aqui conhece alguém que foi comprar um imóvel na planta, mas quis conversar com o advogado antes? Eu, que trabalho na área, dificilmente sou questionado quanto a isso. Tá? Então, essa é uma oportunidade aqui, um nicho para a gente começar a trabalhar muito importante. Tá? Fica o foco aqui, uma oportunidade para todos. Tá? Então, vamos aqui continuar no tema. Tá? Então, além das despesas dessa retenção, a gente tem essas questões adicionais, que é a fruição, os encargos, as despesas, e tem a questão do prazo também, que a lei estabelece um prazo para o qual a incorporadora devolve o dinheiro que não precisa ser de imediato, tá? Isso está atrelado a fases da incorporação, tá? Olha que eu estou passando de forma bem superficial essa questão. Tá? O artigo 413 do Código Civil, por que eu trouxe aqui? Porque muito embora, né, eu possa prever no contrato essas cláusulas aqui, a grande verdade é que não basta só eu provar. Por quê? Eu já tive a oportunidade de conversar com desembargadores aqui do TJ de São Paulo, que disseram que quando veio a lei em 2018 e as incorporadoras comemoraram que finalmente tinham valores, e se a gente pensar que 99% dos empreendimentos, especialmente aqui em São Paulo, capital e entorno, são feitos no regime de afetação, todo mundo falou, nossa, 50% de retenção, ótimo, maravilha, todo mundo soltando fogos lá. Os desembargadores, a primeira coisa que o pessoal comentou foi assim, não. O meu parâmetro não é só o contrato. Por quê? Porque o Poder Judiciário também tem o direito de olhar para o consumidor, para o adquirente da unidade futura. Portanto, aí com base no artigo 413, com base nessas discussões, o Poder Judiciário aqui de São Paulo, desde então, já tem sinalizado que, olha, tem que ter uma justificativa para os 50%. Né? Eu antigamente até brincava, falava, olha, o certo seria incorporadora ter uma planilha com gastos e tudo e mostrar os custos do extrato e da devolução daquele valor e como aquilo impacta a obra e os custos o custo do fluxo de caixa e por que contabilmente aquele valor teria que ser de 50% ou não. E dependendo da fase da obra, isso se justifica. O mais justo seria isso. Seria uma equação matemática para fazer a devolução e para estabelecer o equilíbrio do empreendimento e garantir a sua rigidez até o final. Olha que interessante. Deveria talvez até uma perícia para avaliar isso nesses casos de distrato. Na prática, não é o que acontece. Na prática, a gente acaba tendo discussão. As incorporadoras, eu nunca vi uma incorporadora numa discussão de resilição trazer elementos matemáticos. Eu vejo sempre da outra ponta a pessoa que quer destratar tentando obter o máximo de devolução possível. Nesse cabo de guerra, os juízes acabam arbitrando e o tribunal também não se abstém e também pode rever novamente. Então, a gente tem um cenário hoje que não, embora a lei preveja os 50%, não é um cenário estabilizado. Tá? Isso está sujeito à variação. Tá? A gente fala sempre, eu gosto de falar de leilão, eu gosto de falar da diferença de leilão, eu trago aqui sempre para mostrar que a gente está falando aqui de quando a gente tiver inadimplemento, a gente está mudando aqui o cenário. A gente está falando de distrato, né? Pedido do adquirente da unidade futura para distratar o negócio. Agora, a gente está falando de inadimplência. A gente vai começar a falar de leilão. E a gente está falando de um leilão extrajudicial, e é por isso que eu trago esse cenário aqui, para ninguém confundir. Se alguém me falar que leilão de incorporação é judicial, ele não é judicial. Tá? Ele é extrajudicial. Ah, mas eu posso judicializar com uma ação de execução e ao final terminar em leilão? Pode, mas a gente hoje está falando do leilão
extrajudicial do artigo 63 da Lei de Incorporação que a gente vai falar agora, tá? Então, primeiro, a gente estava falando de uma situação que o adquirente pediu, tá, o distrato por algum motivo, tá? E na outra ponta, agora a gente vai falar da situação em que o adquirente da unidade futura deixa de pagar as parcelas dessa unidade. E aí, por que serve o leilão? O leilão, na incorporação, ele vem aqui como uma forma de reestabelecer a viabilidade da incorporação. Por quê? Porque você quer tirar aquela peça inadimplente e trazer um novo adquirente de unidade futura que vai continuar pagando aquelas parcelas mensais e que vai ajudar a custear a obra, né? Vai fechar o buraco, vai ser um adquirente de unidade futura que vai vir a beneficiar o empreendimento, né? Se todos os adquirentes conseguissem pagar as parcelas em dia, muitas vezes a gente poderia fazer um pensamento reverso e falar, então, espera um pouquinho, então esse empreendimento tem que ser mais barato, tem que diminuir o preço, né? Isso ia mudar a projeção das obras e seria interessante, mas a gente sabe que esse é um cenário que não existe hoje, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar o equilíbrio em todos esses cenários, tá? Então, primeiro, a gente discutiu muito sobre a questão das diversas alterações. Em 2000, a gente vai... Outro tema muito bom para estudar na doutrina é a questão da lei de incorporação, né, imobiliária face à promulgação do Código Civil em 2002. Muita gente dizia que, com a promulgação do Código Civil, a gente não teria mais a lei de incorporação. Por quê? Porque o Código Civil realmente ele veio substituir em muita coisa a lei de incorporação, especialmente no tema de condomínio, né? Para quem gosta de entrar lá no site do Planalto para ver a lei, vocês vão ver a lei de incorporação, vão ver que tem um monte de coisa arriscada lá por conta do Código Civil. Mas a lei, ela se manteve em relação à incorporação imobiliária, né? Ela se manteve em relação a essa questão do inadimplemento contratual e do leilão. Então, o artigo 63 ele ainda é vigente, tá? Então, a gente pode dizer que a lei de 64 ela foi recepcionada pela Constituição de 88 e ela não foi, né, substituída pelo Código Civil. Então, é uma relação própria, uma lei especial com relação à incorporação, e o artigo 63 da Lei 4.591 de 64 continua vigente, tá? Trago essa decisão aí para vocês poderem acompanhar. Tem outras, graças a Deus dá para achar fácil aí. Vamos falar agora sobre o procedimento. Gente, o que é muito interessante é que muita gente tem dificuldade em lidar com o leilão na incorporação imobiliária, porque é um procedimento muito diferente. E hoje em dia a gente está muito enviesado porque a lei de alienação fiduciária, ela se popularizou muito. Então as pessoas tendem a confundir muito o que está na lei de alienação fiduciária com o procedimento para o leilão na incorporação imobiliária. Então, a lei da alienação fiduciária é o leilão, é a retomada do imóvel no financiamento imobiliário. Esse é um cenário. Mas uma diferença para vocês não confundirem. Aqui, a gente está falando do inadimplemento das parcelas da unidade futura. Então, a gente não tem ainda o apartamento pronto, a gente não tem ainda a matrícula desmembrada, na grande parte das vezes. A gente tem uma unidade futura, e ele não está pagando a parcela, a pessoa não está pagando a parcela da unidade futura. E o não pagamento vai recair nesse procedimento do artigo 63, que pode implicar no leilão. Então, se o adquirente da unidade futura não pagar ao menos 3 prestações, e aí é muito legal, porque quando eu falo de alienação fiduciária, e aí eu gosto de perguntar para as pessoas, para os alunos, quando eu estou em aula, eu sempre pergunto, olha, quantas parcelas
o fiduciante pode ficar devendo para que seja feita a cobrança, né, para purgação da mora. Todo mundo fala 3 parcelas. E aí, quando eu falo daqui e aí, na verdade, lá é uma só precisa ter mora. Não precisa necessariamente ter 3. Só que aqui a gente tem sim 3, a gente tem essa previsão de 3. Então, há uma diferença com a alienação fiduciária. Cuidado para não confundirem, tá? Então, o não pagamento de 3 parcelas enseja a cobrança, enseja a mora, enseja a cobrança, tá? Como essa lei de 64, outra coisa importante para vocês. Como eu falei para vocês, no quadro resumo, né, e no contrato de incorporação, precisa ter as regras para um eventual procedimento de cobrança. No quadro resumo vai ter a possibilidade do leilão. E no contrato precisa ter a descrição de como será esse leilão. Tá? Então, vocês podem, nos contratos de incorporação que vocês redigirem ou assessorarem, não é obrigatório ser 3 parcelas, 3 prestações. Pode ser mais, não pode ser menos. Tá? Então, se alguém quiser redigir um contrato que prevê, porque, por exemplo, não compensa, às vezes, você executar você fazer a cobrança quando a pessoa está devendo só 3 prestações, né? Então, muitas vezes, é interessante você modificar isso por alguma questão específica de um empreendimento. Então, se você quiser aumentar, você pode. Outra coisa, gente, a lei foi redigida em 64 pelo Caio Mário, que era uma sumidade, brilhante civilista. Mas ele não tinha como imaginar como que seria o comportamento da legislação, né, depois no futuro com relação às intimações pessoais. Então, a gente teve mudanças no Código de Processo Civil, a gente teve mudanças na alienação fiduciária, a gente teve mudanças no próprio decreto 70/66, né, que você vê posterior à lei de incorporação, né, e na própria lei de execução hipotecária de 73. Então, não existe, só existe a necessidade de notificação para purgação da mora. Tá? Então, não existe uma obrigação de uma forma. Precisa de notificação pessoal. Olha, o que eu recomendo? Tá? Então, não existe, essa forma não existe. Tanto que grande parte das notificações para purgação da mora que eu acompanhei no passado eram cartas com AR. O pessoal nem fazia por cartório de notas, nem nada. O que eu recomendo? Que quando for redigir um contrato de incorporação, que preferencialmente nesses contratos, que haja previsão de como será a notificação. É até justo, né? Então, lembrando que quem vai fazer a notificação para purgação de mora, quem vai tocar toda essa cobrança é a comissão de representantes. O que é a comissão de representantes? É justamente a totalidade daqueles adquirentes das unidades futuras. Em via de regra, a comissão de representantes, quem vai mandar lá é sempre a incorporadora. Porque eles sempre acabam detendo mais unidades futuras que as que eles vendem. Tá? Então, em via de regra, a comissão de representantes, sempre quem manda é a incorporadora. Então, quando eu falar comissão de representantes, podem ler como incorporadora, tá? E aí tem as especificidades do leilão, tá? Outra coisa, não precisa intimar do leilão, tá? Não tem previsão na lei para intimar do leilão. É diferente da lei de alienação fiduciária e é diferente do CPC em relação aos leilões judiciais. Vamos voltar, esse é um leilão extrajudicial, portanto, não há de se falar na aplicação do Código de Processo Civil.
também é uma lei própria, então a gente não vai poder falar que tem que aplicar a lei de alienação fiduciária, tá? O que eu faria? Eu acho interessante, sempre que for redigir o contrato, também colocar essa questão sobre a necessidade ou não necessidade, em caso de leilão, dos direitos, né, sobre a unidade futura, de colocar essa questão, tá? Divulgação do leilão. Divulgação, ela tem que publicar pelo menos 3 vezes em jornal de circulação, tá? Uma, descrição completa, e 2, pode ser menores, aí só com a chamada do leilão, tá? Por conta da legislação, porque você vai precisar fazer com o leiloeiro, e o leiloeiro tem que publicar 3 vezes, tá? Como é que vai ser o preço dessa unidade futura desses direitos? E aí é totalmente diferente da alienação fiduciária. Isso é outra coisa que todo mundo confunde quando você pergunta a precificação. E é interessante que eu já assessorei muitas incorporadoras, e mesmo eles, às vezes, têm dúvida de como precificar no primeiro leilão. Então, no primeiro leilão, o preço ele é formado pelo valor que já foi pago, a somatória do valor que já foi pago, o saldo contratual, as despesas, a multa compensatória de 10%, a comissão de 5% que em geral é do leiloeiro que vai trabalhar, que vai entrar nessa conta, os honorários advocatícios. Gente, lembrem de colocar os honorários advocatícios no contrato de incorporação, se você tiver pelo incorporador. E a lei fala em honorários, ou seja, dá para arbitrar 20%, 10%, 20%, tá? E as demais despesas. A verdade é que quando soma-se tudo isso, dificilmente vale a pena comprar um imóvel no primeiro leilão. A não ser que tenha havido uma valorização muito grande do imóvel. Se vocês forem pensar num caso prático nisso aqui, então o imóvel vale 500 mil reais, é fácil que no primeiro leilão vai estar 600, 700, 800 mil reais no valor do leilão. Porque ele soma com o que já foi pago, não é só a dívida. Tá? Então, muitas vezes esse valor fica muito elevado. Tá? Lembrando que do resultado do leilão, se for vendido no primeiro leilão, se esse valor ultrapassar o saldo contratual e as despesas e a multas e honorários, né, o valor adicional volta para o adquirente da unidade futura. Tá? Então, mesmo que haja leilão, ele pode ter um reembolso de valores. Tá? E no segundo leilão, esse é o leilão mais diferente de toda a legislação. Agora, com a mudança da lei de falência, a gente tem alguma coisa parecida em outro sistema, que é a melhor proposta. No segundo leilão, é o que eu já brinquei, já fiz leilão assim, o lance mínimo seria, na verdade, 1 centavo. Por quê? Porque qualquer valor que venda, o objetivo aqui é você conseguir trazer uma outra pessoa para substituir. E a lei fala em melhor proposta, poderia ser 1 centavo. Vocês imaginam comprar uma unidade futura por 1 centavo? O que acontece com você quando você compra uma unidade futura por 1 centavo? Não é que você está quitado e você tem um imóvel pronto, por exemplo. Primeiro, você tem as parcelas vincendas que você vai ter que pagar. Então, entrega de chaves, todas aquelas coisas que você paga quando compra um imóvel na planta. Então, tem essa obrigação. Segundo, a lei, ela colocou um dispositivo que no prazo de até 24 horas do segundo leilão, aquela comissão de representantes que eu falei lá, ela pode exercer a preferência. Então, digamos que venda por 1 centavo. Seria muito difícil vender por 1 centavo, gente. A gente fala, vai vender por um centavo. Por que eu estou falando 1 centavo? Porque 1 centavo é a menor medida da moeda hoje que a gente tem vigente. Quando a gente fala em dinheiro no Brasil, o menor montante que existe é 1 centavo. Por isso que essa seria o valor inicial. Se a gente colocar um imóvel futuro, direito sobre o imóvel por 1 centavo, essa disputa com certeza vai atrair muita gente, vai estourar, e não venderia por 1 centavo, mas mesmo assim, a comissão de representantes, se ela não achar isso bom para ela pode ela mesma exercer a preferência e ficar com o imóvel igualando o valor, lembrando que se o valor que ela optar por ficar
for maior que o valor do saldo, despesas e tudo, ela tem que devolver essa diferença para o adquirente da unidade futura. Mas a verdade é que fazendo todas essas contas, economicamente falando, acaba sendo melhor para a incorporadora o leilão do que o distrato. E essa é a grande questão. Só que, ao mesmo tempo, o leilão é um mecanismo interessante porque ele vai trazer uma nova pessoa para participar da incorporação. Ah, mas e não importa o valor que tem no segundo leilão, a incorporadora sempre exerce a preferência e fica com o imóvel. Então, esse é um mecanismo da lei, mas isso é uma questão que a gente talvez tenha que ter mais crítica com relação a ela, né? Talvez tanto a precificação do segundo leilão quanto a questão do direito de preferência tenham que ser questões que podem ser revisadas. Muitas vezes, o que a incorporadora faz? Ela altera o valor do segundo leilão e ela já coloca um valor maior, indicando aquele valor pelo qual ela não pretende exercer a preferência. E eu pergunto para vocês, isso é uma disposição legal? É possível fazer isso? Está correto isso? Questão para pensar. Como eu falei que eu não ia aprofundar hoje, eu estou só jogando aqui no ar para vocês, mais uma questão para pensar. Então, gente, abrir as portas, a incorporação está aí para vocês, o distrato, o leilão, muitas oportunidades para todos. E assim, como uma apresentação do tema, eu acho que era o que eu tinha para falar, doutora Suzy, colegas, e aí eu queria abrir agora para as perguntas. Muito bom. É muito interessante a gente ver as diferenças, né, do leilão extrajudicial, porque todo mundo ficou, de fato, foi o que você falou, muito atento e muito restrito à questão da alienação judicial, da alienação fiduciária, com leilão extrajudicial. E ninguém lembra dessa parte da incorporação, que tem as suas diferenças, mas ao mesmo tempo parece ser um pouco mais simples, né? E acaba sendo mais atrativo aí para o incorporador do que o distrato. E isso é uma coisa assim que chama muita atenção, né? Do que você trouxe aí, que é aquilo que você disse, foi dada a direção e as informações acerca da matéria, e do quão vantajosa ela pode ser em termos de atuação, né? Então, vamos lá. O advogado pode atuar em favor do adquirente, né? Pode atuar de forma preventiva na elaboração desses contratos para as construtoras, para as incorporadoras, atuar junto ao leilão, né? Inclusive ajudando o próprio arrematante, aquele que quer arrematar nesse leilão. Então, vejam aí as oportunidades que a gente tem para atuar nessa área de incorporação. Trazendo aí com as informações da própria lei do distrato, né? Que é nova. Quer dizer, nem tão nova, né? De 2018 já. Mas é aquilo, a gente tem tanta lei, né? E até isso ser praticado e ser entendido, ela ainda é nova, né, André? Eu tinha um professor que dizia que assim, no Brasil, as leis podem pegar ou não, né? A gente sabe, todo mundo ouve isso, né? Então a gente fala assim, uma lei do Brasil, para a gente saber se pegou ou não, demora em geral uns 10 anos. Então, assim, uma lei de 3 anos, eu acho que é uma lei nova ainda tem que se provar um pouquinho para a gente poder falar que está estabilizado. Você vê, o Código de Processo Civil de 2015, tem gente que ainda chama de novo, né? Ainda tem muita coisa para discutir lá, né? É verdade. E uma coisa muito importante também que você falou aí e que vem também para abrir os nossos horizontes aí como operadores do direito é que não tem mais aquela coisa, né? Que Código Civil é Código Civil,
o CDC é o CDC, eles não vão se comunicar. Não, eles vão se comunicar sim, como diz o Tartucci lá, tem o diálogo das fontes, aí a gente vai poder aplicar o CDC, vai poder usar o Código Civil. Constitucionalização. Então, Constitucionalização de tudo. Exatamente, exatamente. Ou seja, tem bastante matéria, né? Tem bastante mercado, tem muita coisa para estudar, para se aprofundar, né? Deixa eu ver aqui, por enquanto eu não vi nenhuma pergunta, só vi aqui o doutor Hamilton, te cumprimentando, diz que foi brilhante a sua apresentação. Ah, você já respondeu, né? Ah, você está rápido. O Carlos também. Ah, você já respondeu tudo aqui. Já Desse agradecimento. aproveitei para ir falando, até porque são colegas conhecidos aí, pessoas aí que nos brindam, e então vou deixar aqui o meu contato aqui para que se alguém tiver alguma questão também que não por algum motivo a gente, já que estou vendo que não teve perguntas aí, quem quiser tirar quaisquer dúvidas, eu estou à disposição aí para todos. Ah, muito bom. Inclusive, eu até deixei você falar também, porque realmente é um assunto novo, né? E que a gente precisa fazer esse link de uma legislação nova com uma legislação bem mais antiga, mas que é um nicho aí novo, e eu não queria interromper para não, porque eu sei que você é extremamente didático, competente e tem muita experiência prática, então eu ia conseguir trazer para a gente essas visões que são muito importantes e já levam a um compreendimento, né? Diferente da gente abrir um livro e ir lá e ficar pensando, mas e se for assim, e se for assado? Então, muito bom, eu agradeço muito em nome da OAB Santana, da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial. Mais aqui, quem falou aqui que deu parabéns para a gente? A Cláudia. Para seguir a gente nas redes sociais, a OAB Santana, a Comissão de Direito Imobiliário também. O André já disponibilizou aí o e-mail dele. Quem quiser o material também você envia, né, André? Põe de novo aí, por favor, que daí eu já consigo pôr, que eu falo aqui também. Ah lá, é zalkman.adv@gmail.com. O Zalkman é Zalcman, e Zalkman, @Zuckerman, já ia falar leilões, eu vou começar de novo. Zalkman, @Zuckerman.com.br, que é da Zuckerman Leilões, né? Mas o cérebro já está viciado e não fala Zuckerman, ele fala Zuckerman Leilões. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, foi muito bom. Como sempre, eu sou privilegiada de ter bons amigos, estar sempre cercada de excelentes profissionais e que, quando são convidados para vir aqui, prontamente me atendem. E eu quero agradecer muito, doutora Cláudia, eu deixo para a senhora fazer o encerramento. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco e aqueles que verão depois essa palestra também, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, doutora Suzy, doutor André, foi brilhante, desculpa aqui, foi brilhante. Como sempre, a doutora Suzy trazendo assim, convidados super especiais, palestras de qualidade. Eu cumprimento, né, a doutora Suzy, né, cumprimentando aqui a pessoa de todos os membros que fazem aí um trabalho fantástico. Agradeço a presença do doutor Lúcio Freitas, presidente da Comissão de Direito Médico da nossa subseção aqui prestigiando o evento também. Obrigada, doutor Lúcio, pela presença. E todos vocês que ficaram aqui conosco até hoje. Amanhã nós temos evento de mentoria na nossa subseção às 10 horas, faço o convite. Toda segunda-feira também voltamos com comissões em pauta, agora a gente está no novo formato, onde um diretor toda segunda-feira conversa com 2 comissões, onde vão estar presentes presidentes, vices e membros de comissão, sempre trazendo um tema bacana e atual e que vai ser veiculado pelo YouTube da nossa subseção. Então, agradeço aí a todos vocês. Boa noite, doutor André, mais uma vez, muitíssimo obrigado e parabéns, foi excelente.
Muito obrigado, boa noite a todos. Até a Boa próxima. noite. Obrigada, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos, boa noite.